Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, eu vou gravar essa videoaula breve falando do dolo eventual e da culpa consciente, tendo como pano de fundo o caso da Boate Kiss, que gerou e tem gerado tantas discussões, acalorados debates, principalmente nas redes sociais. O que me deixa um pouquinho insatisfeito em tudo isso não é a discussão das ideias, muito pelo contrário, mas a forma como o debate se dá, porque ignora, no mais das vezes, os elementos do processo, não é? Pessoas que não leram, que não conhecem os bastidores, os elementos processuais, e aí vira, um fla-flu, não é? Despido da tecnicidade que se espera de qualquer debate jurídico. Não é papel do professor aqui dizer que o caso definitivamente alberga uma tese ou outra, seja o dolo eventual, seja a culpa consciente. Esse raciocínio fica a cargo do aluno, fica à sua disposição, ao seu critério, ao seu talante, mas a gente tem que discutir sobre o vértice jurídico. Não dá para ser uma discussão pontual, uma discussão casuística. Vamos debater o Instituto do Tribunal do Júri? Vamos, mas vamos tratar primeiro da crise de efetividade do processo penal, no Brasil principalmente, né? Até porque esse caso já foi foi julgado em 3 instâncias na primeira fase e agora no Tribunal do Júri, que nós sabemos julga por íntima convicção. Então, muitos desses debates jurídicos, eles perdem um pouco o sentido quando o julgador, que é o jurado, que é o membro da sociedade, que é o par, ou os pares, julgam pela íntima convicção. Então, os jurados não precisam motivar o porquê que eles consideraram dolo eventual e não culpa consciente, porque esse não é um debate jurídico, esse é um debate social. É um debate a partir dos valores da comunidade. É um debate a partir do sentimento de justiça, dos ditames da justiça, conforme todo jurado e jurada faz o compromisso no início de toda a sessão do Tribunal do Júri. Tá certo? Então me parece que há um problema epistemológico aí, que há um problema técnico no debate. Não é? Se nós vamos discutir uma decisão em que o jurado não precisa fundamentar, então nós temos que discutir todo o sistema jurídico. O júri ele tem previsão constitucional. Então ele não pode ser legal para alguns casos, legal do ponto de vista de interesse, de viabilidade jurídico ou social, e inoportuno para outros casos. Até porque, como eu disse, a decisão não é técnica, ela é uma decisão baseada num sentimento de justiça comunitária. E até nesse caso, o júri foi desaforado, então não foi feito no local do fato, mas sim em Porto Alegre, na capital. Portanto, todos os instrumentos jurídicos foram analisados, no caso, inclusive o desaforamento, que foi concretizado. Então vamos lá para a nossa aula, trazendo aqui logo de início um histórico, o que foi que houve. Então, em 2016, em julho de 2016, a Justiça pronuncia um vocalista, um funcionário de banda e 2 sócios da boate por 242 homicídios duplamente qualificados. Aqui vocês vão ver na sequência as qualificadoras do motivo e do meio, e 636 tentativas de homicídio também com as 2 qualificadoras. Lembrando que a pronúncia é uma decisão interlocutória, ela é uma decisão interlocutória mista não terminativa, porque ela encerra a primeira fase, que é a fase de admissibilidade da acusação, ela faz uma análise superficial, se o fato existiu e se há elementos suficientes de autoria e materialidade, a materialidade é a prova do fato que deve estar assente e os indícios suficientes de autoria, para então determinar, nesse caso, a submissão do réu ou dos réus ao tribunal do júri, que é o juízo natural da causa. Então ela toca de leve a imputação, não faz um juízo exaustivo, um juízo profundo, mas apenas superficial ou perfunctório, tá bom? Então nós temos a pronúncia, dessa pronúncia há um recurso, que é o recurso em sentido estrito, analisado então pela primeira Câmara do TJ Gaúcho. E nessa primeira discussão, vejam como o tema é intrigante, a Câmara mantém o dolo eventual, mas exclui as qualificadoras do motivo, torpe, pela ganância, e do emprego de meio cruel, por fogo e asfixia. E aí a defesa novamente recorre e em embargos infringentes, que só foram possíveis porque a decisão do Reze se deu por maioria, houve um empate. E aí o TJ do Rio Grande do Sul aplica o empate para favorecer os acusados e desclassificar a imputação para outros crimes que não o do Tribunal do Júri. Então, se prevalecesse essa decisão aqui de empate, favorecendo os acusados,
o caso seria julgado pelo juiz monocrático, pelo juiz singular e não pelo tribunal do júri. Então vocês observem que mesmo do ponto de vista do julgamento técnico, houve uma grande discussão, um grande debate, né? Porque há uma pronúncia, depois um reze, num primeiro momento é mantido, né? É mantida a pronúncia, é mantido o julgamento perante o tribunal do júri, e aí somente nos embargos infringentes é que há um empate, uma desclassificação. Dessa decisão, então, a defesa não é, pede que seja desclassificado, e aí isso é feito, né, com base no artigo 615, parágrafo 1º do CPP, e as famílias das vítimas e o Ministério Público recorrem ao STJ. No STJ, essa discussão durou aproximadamente 3 horas, então o caso foi profundamente debatido. E lá no Superior Tribunal de Justiça foi mantida a pronúncia, porém na forma simples, excluindo as qualificadoras. Ok? Bom, quando a gente debate, então, dolo ou culpa, nós temos que lembrar que o dolo eventual é um dolo mais fraco dentre todas as possibilidades, né? Nós temos o dolo direto, o dolo indireto, e dentro do dolo indireto nós temos o dolo eventual. Então, tá certo? O dolo eventual. E o dolo eventual é o mais tênue, é o mais fraco, né? E também, de outro modo, que mais se aproxima da imprudência ou da culpa com representação, como nós vamos falar mais à frente. Isso quem diz é o professor Busato, e ele tem razão, porque de fato nós temos um problema aqui, né? No dolo eventual, você, como agente, não quer o resultado, mas também não faz nada para evitá-lo, tá certo? Sabe aquela história? Você está vendo ali que vai acontecer algum problema, não é? Que é evidente, claro que algo vai acontecer se não houver atitude, se alguém não agir, e esse agente mesmo assim se abstém, não age, permanece indiferente ao risco. Tá? Aqui está a fórmula de Frank, não é? Que analisa o modo pelo qual ou com o qual o agente despreza as possibilidades e se mantém indiferente, tá bem? Indiferente. Na fórmula de Frank nós temos aqui, seja como for, dane-se, não estou nem aí. Né? É claro que isso é um estado mental. E como que eu provo estados mentais sem entrar na cabeça do agente? É algo muito difícil, né? É algo muito difícil. Hoje, o que nós temos aqui no trânsito, né, são algumas formas de dolo eventual a partir da análise dos elementos objetivos da conduta. Então, quando você tem várias causas, né, vários atos que isoladamente classificam-se como culpa grave, somados, o STJ tem entendido aqui pelo dolo eventual. Porque a situação é tão clara, tão evidente que vai dar problema. Imagine se você aí, numa rua movimentada, numa avenida movimentada de um grande centro, o veículo, né, o agente dirigindo um veículo em alta velocidade, fazendo racha, costurando o trânsito, embriagado, sem habilitação, furando o sinal vermelho, né, num horário de pico. Ora, são tantos elementos assim que fogem ao senso comum, que fogem à pessoa comum, que você diz, isso aqui não pode ser sua culpa. O cara estava indiferente por isso, porque ele não estava nem aí. Né? Ele sabia que era provável, que era previsível demais o resultado e mesmo assim ele não agiu, mesmo assim ele se mostrou indiferente. Então a indiferença é um grande elemento do dolo eventual, seja na fórmula de Frank, seja na análise de toda a doutrina. Tá bom? Por isso que nós temos visto tantos casos de dolo eventual no trânsito, porque tem tantas campanhas dizendo se beber não dirija, se beber não dirija. Aí o cara bebe, enche a cara, sai no ano novo com famílias na rua, em alta velocidade, furando sinal, praticando racha, peraí. Se isso não for indiferença ao risco, então não tem dolo eventual. Concordam comigo? Por isso que o Faria Costa fala dessa postura ética de acomodação ou indiferença, face o resultado proibido, para classificar essas condutas como dolo eventual. Tá certo? É como eu disse, aqui na Botkiss você pode entender que é dolo, que é culpa, não tem problema, mas é importante conhecer, é importante saber o que foi tratado no processo, para aí, com informação, você formar a sua opinião. Por isso que eu trago aqui, né, vários conceitos doutrinários para você entender o Instituto e, na sequência, os elementos que constam dos autos, que eu tirei da sentença. Tá certo? Estudei a sentença, estudei o acórdão do STJ
E por isso que, com base em todos esses elementos, eu faço essa aula, ok? O Porciúncula diz o seguinte: é desnecessário, e diz isso, o juiz cita o Porciúncula na sentença, né, o meu colega Orlando Fatini, é desnecessário perguntar por um querer do agente, porque eu não tenho como entrar na cabeça do agente. Eu não tenho como perscrutar a alma, palavra bonita, né? Como que eu vou saber qual era a real intenção do agente ou a forma psicológica como ele, agente, se comportou em face do risco proibido relevante? Não tem como. Por isso que o Porciúncula fala, precisa, não tem como. Você tem que avaliar, né, diz a doutrina, principalmente a doutrina espanhola, os elementos objetivos da conduta. Até porque o dolo ele é um conceito jurídico. E aí as pessoas ficam discutindo a partir de suas ideologias, de suas concepções, né? O dolo, que é algo que demanda uma análise não só psicológica, mas sobretudo jurídica. Né? O que nós temos no direito brasileiro é um gap, é um vazio normativo na questão da culpa. Isso já vem sendo discutido há anos, eu diria há décadas. Eu estava na faculdade e o professor, ao explicar esse assunto, causou um alvoroço na sala, porque os alunos simplesmente não entendiam como provar o dolo eventual, como entrar na cabeça do agente, até porque não tem como. Né? E na época, em pós-graduação, o professor, que é um grande magistrado, na época criminalista, hoje ele está no civil, ele dizia, ora, seria melhor que nós tivéssemos uma gradação de culpa e um tipo penal que permitisse um elastério maior entre a pena mínima e a pena máxima. Em outras palavras, o tipo culposo no Brasil ele é muito leve para casos trágicos, né? Ou para casos em que você tem um resultado que transcende a normalidade, um resultado muito grave, muito danoso, né, com muitas vítimas. Né? Então, no Brasil, você tem, como nós tínhamos nos crimes sexuais, uma lacuna entre o pequeno delito, entre a pequena ofensa jurídica e a grande ofensa jurídica, seja a partir dos deveres jurídicos violados ou do resultado produzido. Você tem essa lacuna no Brasil. Né? O tipo culposo ele é apenado com detenção, não permite, por exemplo, prisão preventiva. Né? Então, ou você tem um extremo ou outro. E entre esses extremos é que gravita toda essa discussão. O ideal, segundo esse professor, e eu concordo, até pela segurança jurídica, é que nós tivéssemos uma previsão de punibilidade e punição maior nos crimes culposos, que nós não temos hoje no Brasil. Tá certo? No Brasil, os tipos culposos são extremamente leves. E aí você se depara com situações em que a leveza da sanção se mostra absurdamente incoerente, incompatível com a realidade da vida. Me parece que esse é o grande cerne da discussão. Nós teríamos que mudar a lei. Né? E aí nós, os juízes, o Poder Judiciário não faz a lei, cria-se toda essa celeuma. Bom, quais são os elementos que estão no processo que indicam, não é, dolo eventual? Tudo isso eu tirei da sentença, tá bom? São os dados da sentença que eu transcrevo. Número 1, espuma altamente inflamável nas paredes e no teto da boate, olvidando, ou seja, esquecendo-se das indicações técnicas. Essa espuma altamente inflamável não podia estar lá, segundo consta da sentença. Não podia estar na parede, não podia estar no teto. Não era adequada para uma boate. 2. A realização de um show musical com artefatos similares a fogos de artifício em ambiente fechado. Você não usa artefatos similares a esses fogos em ambiente fechado. Não dá para fazer isso. É contraindicado peremptoriamente. Casa noturna com lotação demasiada, com muita gente lá e sem evacuação, sem condições de escape, sem saídas de emergência suficientes ou adequadas para o caso concreto. Mais um elemento que está na sentença. 4. Problemas de treinamento nos funcionários, tanto que, segundo consta dos autos, né, os seguranças teriam sido ordenados, teriam recebido ordens para impedir a saída de pessoas do recinto se os clientes não demonstrassem pagamento de consumo. E nesse caso aqui, não tem como você exigir pagamento quando há o risco à integridade física e, sobretudo, à vida. 7. Pirotécnicos destinados a ambientes externos, ou seja, você não usaria aqueles produtos num ambiente de boate, num ambiente fechado. Né? Um desses artefatos teria sido direcionado para o teto da boate, causando aí a queima desse revestimento da espuma,
o que gerou todo o problema, né? Consta ainda da sentença que 2 dos réus teriam saído do local sem avisar o público da necessidade de evacuação, da necessidade de saírem do local, né? Inclusive há um depoimento que fala, aspas, ninguém avisou nada. Se ninguém avisou nada, o público teve que observar por conta própria e tomar a iniciativa de sair do local por conta própria, sem orientações de evacuação diária, né? E aí isso teria gerado um transtorno e pessoas sendo pisoteadas por outras, efeito manada. 9. O juiz aponta também um benefício do lucro em desfavor da segurança, ou seja, uma primazia à razão econômica, né? 10. Uso de artefatos pirotécnicos de valor baixo, né? De valor significativamente inferior aos mais seguros para uso em boate. Aí, novamente, o item 10 ele deve ser valorado com o item 9, né? Você compra fogos de artifício ou produtos similares de valor baixo, de valor barato, quando, para o caso, deveriam ter sido comprados outros, que, embora mais caros, eram os recomendados. Bom, pessoal, é isso, né? Eu deixo aqui essa videoaula, já passamos de 16 minutos, para debate, não é? Vocês podem mandar perguntas, direct, está aqui no cabeçalho, no rodapé, perdão, da página, né? @prof_Ferdinando Scremin. O cabeçalho é o tema da nossa aula, né? Está ali no rodapé, caso tenha ficado alguma dúvida. Espero que você tenha gostado. A intenção aqui não é cravar uma posição por um elemento ou outro, mas trazer dados que fomentem o estudo e a discussão. Esse é o papel da academia, esse é o papel nosso enquanto docentes, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, um abençoado 2022, né? Hoje é 28 de dezembro, então logo mais um ano novo de muitas graças, prosperidade, paz e bênçãos na tua vida. Abraço.